Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 2 do livro de Romanos, que é considerado o quinto evangelho. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 2. Todos somos culpados, ou seja, todos somos pecadores. Inscreva-se aí no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda e dê o seu like para ajudar nosso canal. Estamos diante de um escrito que ultrapassa a normalidade da questão de produção de conteúdo intelectual, notadamente espiritual. Não é à toa que esta epístola recebe o apelido de Quinto Evangelho. Se ninguém falou como este homem, se referindo a Jesus, digo eu de Paulo, ninguém escreveu como ele. Paulo escreve aos romanos para apresentar a mensagem do Evangelho aos crentes em Roma e explicar como esse Evangelho corrige as divisões entre crentes judeus e crentes gentios. São tratadas nesta epístola as questões dos judeus e gentios e seus papéis interconectados na história relacionados ao pecado, à justiça e ao juízo de Deus, ao recebimento da justificação somente mediante a fé, a parte das obras, a santificação que conduz à glorificação, a qual ocorre mediante a dependência do Espírito Santo, e como cristãos, judeus e gentios devem aprender a aplicar o Evangelho à vida prática. Nós estamos no capítulo 2 de 16 capítulos no total, e nós estamos na parte 2. Meu nome é Pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Então, abra aí e confira o que estamos dizendo. Nesse capítulo 2, Paulo desmascara aqueles que se dizem judeus por causa de seu nascimento, e não porque seguem e praticam a lei que Deus deu ao povo. Ao transgredirmos a lei, nos tornamos pecadores, e não há distinção. Se a circuncisão era o sinal de que pertencíamos à família da aliança, a mesma somente teria valor se eu fosse não apenas mero observador da lei, mas se eu fosse praticante. Não praticando a lei, minha circuncisão não vale nada. E naquilo que condeno meus irmãos e pratico, torno-me reprovável. É o mesmo caso daquele que se diz de Cristo e que tem a salvação eterna nas mãos, mas vive desprezando aquele que diz que para sermos santos. Do que vale nossa salvação quando vivemos impiamente? Ele chega mesmo a falar como Tiago, que diz que a nossa fé sem as obras não serve de nada. No meu trabalho, na minha segmentação, isso fica bem claro. Estamos na parte 2, em continuação, começamos no capítulo 1, verso 18, e vai até o capítulo 3, verso 20. Como vimos, cada um a seu próprio modo, tanto judeus como gentios são pecadores e permanecem sob o juízo divino. A necessidade do evangelho se dá pelo fato de todo mundo ser culpado diante de Deus. A pecaminosidade dos judeus. Nós já vimos a parte A, que é a pecaminosidade dos gentios, em Romanos 1. E agora veremos a pecaminosidade dos judeus, no capítulo 2. E depois nós veremos no capítulo 3 a pecaminosidade universal. Então, os 3 primeiros capítulos vão mostrar a pecaminosidade, ou seja, quem são esses pecadores? Todos nós. Então, primeiro nós já vimos no capítulo 1 os gentios. Hoje nós estamos vendo os judeus e amanhã nós veremos de uma forma geral. Tendo demonstrado que os gentios eram culpados por rebelião contra a revelação da natureza, Paulo então se soltou para a pecaminosidade dos judeus. Dos versos 1 ao 16, Paulo conclui que eles eram indesculpáveis, principalmente no dia em que Deus resolver julgá-los. No que se segue, o apóstolo Paulo passou a uma representação imaginária de um grupo de pessoas real e identificável. Embora os judeus sejam mencionados no verso 17 de modo específico, Paulo provavelmente já os tinha em mente antes. Eles concordavam com a declaração dele sobre a ira de Deus. No entanto, presumiam que estavam fora dela. Daí a severa advertência dele no verso 5. Mas a natureza dessa presunção, sua forma específica, não estava limitada aos judeus. Nesse contexto, o apóstolo fiou-se fortemente nos princípios do juízo divino que se aplicam a todas as pessoas. Paulo mostra então que o juízo, além de trazer juízo e ruína agonizante para todos os pecadores impenitentes, segundo a verdade, é materializado
segundo a verdade, verso 2, é materializado pela justiça, verso 5. Ele é segundo as obras, verso 6. É de natureza imparcial, verso 11, e é também executado por meio de Cristo, no verso 16. O capítulo começa com a palavra indesculpável. Paulo desmascarou aqueles que, embora concordassem com a sua exposição sobre a ira divina contra os gentios, supunham ter imunidade pessoal ao juízo de Deus, presumivelmente por não serem gentios. Essa indesculpabilidade se devia ao fato de eles praticarem as mesmas obras reprovadas pelas quais vieram o juízo e a ira divina. Por mais diferentes que os judeus e gentios possam ter sido no mundo antigo, os rumos básicos de suas vidas não eram radicalmente diferentes. O juízo de Deus é segundo a verdade. Uma ligação com 1:18. O juízo de Deus está baseado na realidade da reação da pessoa a ele, ou da falta dela, e não em outras considerações. Essas pessoas recusam-se a reconhecer que a bondade de Deus tem a intenção de produzir pesar pelo pecado e um distanciamento dele. Elas desprezam a função da bondade divina e, desse modo, mostram desprezo para com o próprio Deus. Pelo contrário, acumulam a ira. Presunção religiosa é dureza, e aqueles que resistem à graça de Deus aumentam a própria culpa, ainda que protestem inocência. O acúmulo dessa ira aponta na direção de uma punição eterna proporcional. Dos versos 6 ao 10, percebemos que o que colherão cada um será segundo a obra de cada um, segundo o seu próprio procedimento. O julgamento será proporcional ao que as pessoas foram ou o que fizeram, verso 6. Aqui Paulo não está negando o que havia enfatizado em outras passagens. A salvação é um dom e não uma recompensa. Pessoas justas que fazem boas obras serão salvas, porém não com base nessas obras. De fato, todos os que têm guardado a fé demonstram a mesma pelas obras e procuram glória, honra e incorruptibilidade, verso 7. Mas somente pela graça de Deus e pela habitação interior do Espírito, Filipenses 2:13. O mérito que faz jus à salvação deles é unicamente Cristo. Todavia, as recompensas eternas dos crentes correspondem diretamente às suas obras. Quanto maior for o número de obras de um crente, ou que se um crente fizer durante a vida, maiores serão as recompensas eternas. Já os incrédulos são facciosos, não honram a Deus. Além disso, enquanto a salvação é segundo as boas obras de Cristo imputada aos crentes, o julgamento dos incrédulos está baseado nas suas próprias obras pecaminosas. Separado da graça de Deus, só existe um veredito possível, ao judeu primeiro e também ao grego. O veredito que Paulo aqui defende é culpado. Isso é porque com Deus não há acepção de pessoas. Entre os seres humanos, se alguém quiser reconciliar-se com Deus, isso não dependerá da etnia a qual ele pertence, ou de qualquer distinção natural, ou que ele mesmo tenha desenvolvido. Não vai depender da sua crença, da sua forma, da sua cor, do seu tamanho, do seu intelecto. Essa questão de obras, de fé, de praticar, de fazer ou não, isso confunde um pouco. Por exemplo, como devo glorificar a Deus por eu não adulterar, quando quem não adulterará serei eu mesmo? Somente tem um jeito de eu não adulterar, e o nome de Deus ser glorificado: eu não adulterando. No entanto, não posso levar as glórias disso, nem jactar-me diante de Deus com meus feitos. Então não sou eu quem não adultera, mas a graça de Deus em mim, que me faz não adulterar. Se não fosse a graça de Deus, não teria como ser exitoso. Se já não sou eu, mas a graça de Deus em mim, não sou eu quem faço ou deixo de fazer, mas a pura graça de Deus. O mesmo se dá com o pecado. Veremos isso mais adiante nos capítulos de 5 a 7. É muito interessante esse assunto e bastante complexo, às vezes pode trazer um pouco de confusão. Sou eu ou não sou eu? Daí você pode ficar um pouco perdido, mas se você raciocinar um pouco e tiver paciência, você vai entender. Também esperamos deixar isso mais claro à medida que nós avançarmos nos estudos de Romanos. O instinto natural de autodefesa do judeu
Diferentemente do gentio, era apelar para o fato de possuir a lei de Moisés. A implicação era que, quanto a isso, Deus não faz acepção de pessoas. Verso 11. Sendo o papel da lei um dos temas principais de Romanos, aqui na primeira consideração de Paulo sobre o assunto, ele mostrou que o que agrada a Deus não é o conhecimento da lei, mas a obediência à vontade divina revelada na lei. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. A lei aqui se refere à lei de Moisés, o eterno testamento moral de Deus resumido e aplicado a Israel nos 10 mandamentos e em outras legislações no Pentateuco. Quando ele fala de pecar sem a lei e sem a lei perecer, ele está fazendo uma referência a uma consideração anterior de Paulo sobre como os gentios são julgados de acordo com a violação deles à luz da natureza. E quando ele fala de pecar com a lei e com a lei perecer, ele está apontando para os judeus que haviam recebido a revelação especial de Deus por intermédio de Moisés. Eles serão julgados, assim como a igreja visível hoje, segundo os padrões da revelação especial, e por isso receberão um juízo mais severo do que as pessoas que não conheceram a lei de Deus. Ou seja, Deus fará completa justiça, pois ele é justo, único justo e o Pai de toda justiça. Ninguém pode ser justificado com base na justiça pessoal, mas a presença universal de padrões morais, conquanto tendo vários níveis de esclarecimento e do senso universal de obrigação a tais padrões, não podem ser todos evitados. Isso é evidenciado pelo fato de as pessoas terem dado crédito às suas consciências, testemunhando-lhes também a consciência do verso 15, e pelo correspondente sentido de auto-julgamento que passa a existir, ora acusando-os, ora defendendo-os. Os segredos dos homens serão julgados por meio de Cristo Jesus, porque foi posto em suas mãos todo o julgamento, e o mesmo será infalível, penetrando até os segredos dos homens. Nada ficará encoberto aos olhos do justo juiz. Hebreus 4, versos 12 e 13. Nem ainda será possível alegar ser injusto um julgamento de seres humanos confrontado com o padrão divino, já que a pessoa a quem eles devem prestar contas é o Cristo encarnado, o qual é totalmente humano. Isso de acordo e conforme o evangelho que Paulo estava pregando. Era o evangelho que Paulo pregava, onde o julgamento do pecado fazia parte desse evangelho, porque os justos não podem receber suas recompensas eternas até que os ímpios tenham sido julgados e aniquilados. Dos versos 17 ao 29, Paulo fala dos que levam o nome de judeu e apoiam-se e orgulham-se nisso. O apóstolo falou explicitamente sobre a reivindicação dos judeus por privilégio especial, tratando em maiores detalhes sobre a posse da lei e a circuncisão. Quanto à lei, ele defendeu com determinação a declaração do versículo 1, que os judeus eram culpados dos mesmos pecados pelos quais condenavam os outros. Quanto à circuncisão, ele argumentou que a mera circuncisão exterior era insignificante em comparação com a circuncisão do coração. Paulo fez uma lista dos privilégios que os judeus julgavam fazê-los superiores aos outros. Isso se encontra dos versos 17 ao 20. As responsabilidades que correspondiam aos privilégios não tinham sido cumpridas. Paulo especificou os mandamentos contra adultério, a idolatria, o furto, e assim expôs a hipocrisia de muitos judeus da sua época, os quais condenavam os gentios como pecadores, mas falhavam em admitir que eles mesmos pertenciam à mesma categoria. O argumento de Paulo se dirige ao clímax no verso 25, quando fala da circuncisão. Ele mostra que a condenação resulta do fato de não responder obedientemente à revelação, seja ela de qual tipo for. Os judeus tinham transgredido a lei mosaica, em particular, esvaziando a circuncisão de seu significado real. O apóstolo reconhecia os privilégios da circuncisão e da descendência natural de Abraão. Porém, a circuncisão física havia sido criada para simbolizar a necessidade da fé salvadora. Em virtude disso tudo, quem afinal era de fato judeu? A circuncisão física confirmava a condição de membro de um homem na comunidade da aliança israelita. Ela o levava a um contato vital com as promessas pactuais de Deus com Israel, ainda que a circuncisão sozinha não assegurasse o destino eterno de ninguém. O recebimento da herança oferecida nessas alianças dependia da fé, e não de cerimônias ou de mera submissão exterior
A conclusão de Paulo, embora chocante para os judeus a quem ele se dirigia, estava arraigada no ensino do próprio Antigo Testamento. Não eram judeus nem circuncisos os que eram fisicamente assim, mas principalmente os que obedeciam de fato e de verdade à lei de Deus. Em suas próprias palavras, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão aquela que é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Dessa forma, para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2,1 começa dizendo que, portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenas. Esse é o verso de número 1 do capítulo 2, que tem 29 versículos. O verso 29 diz que, porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão, a que é de coração no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, como é que sei se sou judeu circuncidado? Se pratico os mandamentos do Senhor. E os mandamentos não são pesados, diz o apóstolo João. Mas é preciso cuidado, porque no momento em que a lei se me tornar lei, eu a transgredirei, por causa de minha outra natureza. Todos somos pecadores. Como sair desse dilema entre fé e as obras? Esse assunto vai continuar ao longo de Romanos. Amanhã estaremos vendo aqui a justificação pela fé em Jesus Cristo. Inscreva-se aí em nosso canal, clica no sininho à sua esquerda, dê o seu like já ajudando o nosso canal. A parte escrita aí para estudar é jamaisdesista.com.br, a nossa loja virtual, semeadores.com.br, e também nosso programa de rádio, radio.osemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus e vamos estudar Romanos, ou fazer como São Jerônimo, que lia uma vez por semana em voz alta toda a epístola de Romanos. Grande aprendizado, grande lição para nós aí também, fazer igual Jerônimo, lá do século V, grande pregador da palavra de Deus na sua época. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, queridos.